aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 até o capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques daquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, que nos endireita, nos dá instrução. Ó meu Deus, nos sustenta de pé, nos fortalece, nos anima. Ó meu Deus, a Tua palavra é poderosa. Só de ouvi-la, meu Deus, já muda muita coisa na nossa vida. Já os nossos olhos se abrem e ouvimos o Teu Espírito Santo, que quer falar mais nessa noite. E por isso te pedimos que Ele ministre a palavra, ministre nos corações, nos ajude, meu Deus, trata conosco. Ó Pai, nós clamamos a esse Espírito Santo, que conduza, Pai, a ministração. Que não seja eu a falar, mas Ele. Que não sejam doutrinas de homens, mas Ele, com a Tua palavra, com a Tua sabedoria, ó Deus, com a Tua unção e graça. Pai, é isso que eu te peço, é isso que pedimos nessa noite, orando e agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, a carta de Paulo aos Colossenses é conhecida como uma das epístolas da prisão. Paulo estava preso em Roma e escreve à igreja em Colossos. E Colossos não foi uma igreja que ele abriu, não é? Na verdade foi Epafrodito, se não me engano, um colossense, que estava com Paulo, inclusive, na ocasião dessa carta escrita
Colossenses, a cidade de Colossos, ela não era uma cidade com muita importância comercial na época, nos dias de Paulo. Talvez tenha sido a menor cidade, ou a cidade com menos importância que Paulo tenha dirigido a carta, mas apesar de Paulo não ter estado lá, ele diz que não o viram face a face. Paulo escreve essa carta aos irmãos preocupado com o que Epafrodito chega, ele conta, de que havia ali no meio deles uma doutrina, uma filosofia grega, alguma coisa ali sendo ensinada entre os membros da igreja, uma filosofia de que eles ainda eram vulneráveis, de que eles ainda podiam sucumbir às forças espirituais. E aí eles começam, pelo que se vê na carta, não dá para termos muita certeza do que era essa doutrina, mas muitos acreditam que seria o gnosticismo, né, já seria o início desse ensino, dessa doutrina, mas pelo conteúdo do que Paulo fala, das práticas que eles estavam adotando, algumas até com resquícios judaizantes também, de judeus, algumas práticas judaicas, como adoração a anjos, não é? Alguma coisa, esse rigor ascético, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente isso, mas havia essa filosofia de que eles eram vulneráveis e que eles precisavam, de alguma maneira, ter um esforço pessoal para uma pureza espiritual. Deveria haver um esforço, um algo a mais para que eles fizessem e fossem então fortalecidos. E aí Paulo, nessa carta, ele engrandece Cristo. Eu ouvi o André, né, lendo aqui o versículo na abertura, que é um dos textos da carta, de que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, Cristo é exaltado. Paulo escreve essa carta aos Colossenses para exaltar o trabalho de Cristo, porque eles estavam com esse pensamento, essa doutrina de que eles ainda eram vulneráveis. E os judaizantes não eram muito diferentes nesse aspecto. Eles acreditavam que somente a graça, mediante a fé, não era suficiente, mas tinha que manter ali cumprindo, não é, todas as leis dos judeus, toda a lei de Moisés, era necessário observar todos os mandamentos. E a ponto de Paulo, na carta aos Gálatas, e confrontar Pedro, porque Pedro diz assim: olha, enquanto não tem aqui os irmãos da circuncisão, eu fico com vocês, com os gentios, mas quando eles vêm, eu me recolho, fico com eles, me coloco à parte, porque afinal de contas eles cumprem a lei. Então havia essa separação e Paulo confronta Pedro dizendo: olha, o que eu sei é que, salvos pela graça mediante a fé, eu não preciso fazer mais nada. Eu não tenho mais que reconstruir aquilo que Deus, que Cristo já jogou por terra. O véu já se rasgou, então agora, por Ele, mediante o que Ele fez, e Ele deixa isso claro aqui na carta aos Colossenses, isso é suficiente. Então os judaizantes também não eram diferentes nesse pensamento. Eles acreditavam que tinha que ter algo a mais, que se não houvesse o cumprimento da lei, que não guardassem a lei, eles também eram vulneráveis. Ou, dizendo ao contrário, eu sou mais forte espiritualmente, sou mais espiritual se eu fizer algo além. E aí, irmãos, hoje nós vemos na igreja um resquício desse pensamento, porque nós também olhamos para as práticas da igreja, não somente hoje, mas já há algum tempo, que também há esse pensamento de que nós somos vulneráveis. Seria como que uma superstição, seria como que imaginar que eu devo fazer alguma coisa a mais para que eu possa me fortalecer. E aí essa superstição
aqui no meio da igreja também se mantém. Ou você acha que cristão não é supersticioso? O que você acha? Eu posso falar algumas para você. Por exemplo, a oração. Algumas pessoas tornam a oração uma superstição, ao acharem que a oração de alguém é mais forte, que a oração de alguém é mais poderosa. Não, eu sou vulnerável, a minha oração é fraca, então eu preciso ir a um homem, a um pastor, a um diácono, porque e se ele gritar então, aí ele é mais espiritual ainda. Se o cara não der um grito, aquele que grita é outra superstição, ele é mais poderoso. Aquele que fala em línguas é mais poderoso ainda. Irmãos, várias superstições rondando aí no meio evangélico, campanhas, é uma superstição. Por que eu preciso comparecer 7 semanas para que alguma coisa, para que Deus ouça, né? Para que ele receba, na 7ª semana ele vai ouvir? Cultos de libertação. Se Jesus Cristo libertou, somos verdadeiramente livres. Então não precisa de mais nada, de nenhuma outra coisa, alguma outra filosofia, algo que eu precise, algum sacrifício a mais, para que eu seja aceito diante de Deus. Então essas superstições ainda permanecem. Há um resquício na igreja. E, como eu disse, esse esforço para ser aceito, Paulo deixa claro que a aceitação veio por Cristo, não por obras. Pelo que ele fez, nós lemos aqui um trecho do que Cristo fez, e nós agora temos mais do que suficiente, não há necessário outra coisa a ser feita. Então, por causa dele, do que ele fez, eu agora sou aceitável. Então não é por obras, dízimo também é uma superstição, oferta é uma superstição. As pessoas começam a acreditar, a colocar uma fé, né, em algumas coisas, achando que o resultado vai ser potencializado. Então Paulo escreve isso à igreja, e não é então, irmãos, o que eu faço que me torna aceito, mas o que Cristo fez. O que ele fez na cruz é que me tornou aceitável. Eu queria ver contigo a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, por ele, Cristo, eu sou nova criatura. Ele, pelo que ele fez, eu sou nova criatura. Não tenho que fazer nada mais, não tenho nenhum sacrifício para fazer. Eis que se fizeram novas, está feito, consumado. Então, não é o que eu possa fazer que me torna aceito diante de Deus. Não é subir o monte para orar, é outra superstição. Alguns acreditam que não, oração forte mesmo é aquela que eu faço lá no monte. Aquela, se eu vi os gravetos brilhando, então, maravilha, melhor, mais poderosa ainda. Todas essas coisas, irmãos, são, como Paulo coloca aqui, superstições que nós vamos criando com o passar dos anos, e isso vai permeando a igreja. Mas, no final das contas, o que me torna aceito é pelo que Cristo fez. Se ele se entregou por mim, se ele morreu por mim, se eu ressuscitei, se eu morri para o mundo, para os rudimentos do mundo, é mais do que suficiente, não preciso fazer mais nada. Há então um contraste evidente entre o que Cristo fez e o que éramos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Cristo morreu por nós e agora nós somos novas criaturas, novas roupagens, vamos dizer assim. Cristo nos revestiu de algo novo. Nós agora estamos com vestes novas. E nessa época que estamos passando, perigo de esfriamento espiritual, nós não podemos deixar que nos enganem.
como Paulo mesmo diz aqui mais de uma vez, cuidado que ninguém vos engane, cuidado que ninguém vos venha enredar, cuidado com essas sutilezas e ensinos de homens, cuidado com tudo isso, porque eles estão falando de tradições humanas não conforme Cristo. Então nós temos que tomar cuidado nessa época, meio como que também Paulo escrevendo aos Colossenses, afastado, muitos irmãos dispersos por toda São Cristóvão e todo o Rio de Janeiro, então também há a preocupação com relação a isso, que entre no meio da igreja, no meio dos irmãos, ensinamentos também heréticos. Então, irmãos, se nós morremos com Cristo, as aparências não nos enganam mais. Como eu disse, nós recebemos uma roupa nova, nós recebemos vestes novas, fomos revestidos do novo homem. Queria voltar contigo na carta aos Colossenses, no 2º capítulo, no versículo 20, Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aqui nesse versículo é um caso clássico, aqueles que aprenderam matemática, lógica, né, aquele negócio de ser e somente ser, condicional, bicondicional, ninguém lembra disso, né? Mas é um caso clássico de suficiente e necessário. Suficiente se morri com Cristo, é suficiente. Se eu morri com Cristo, é a minha suficiência. Então, então, eu agora não estou mais sujeito aos rudimentos do mundo. Ou seja, eu morri para o mundo. Se Cristo morreu por mim, então eu morri para o mundo. É uma condição necessária estar morto para o mundo, para Cristo ter me salvado. Então, irmãos, eu não mais agora que estou morto com Ele, não mais agora tenho que viver me sujeitando a ordenanças de homens. Não tenho mais que ser enganado a aparências humanas, porque nós somos levados a sermos enganados por isso. Quantos de nós não deixamos de fazer um pré-julgamento quando duas pessoas chegam até nós e uma está muito bem vestida e a outra está maltrapilha? Você já viu esses exemplos? Pessoas que chegam nos comércios, né, todo largado, né, todo mal vestido, e aí a pessoa meio que já faz um pré-julgamento dele, e outro não, que chega muito bem vestido, as pessoas, né, têm aquela percepção, não, isso aqui merece mais atenção. Nós somos enganados pelas aparências humanas, ou melhor, éramos enganados. Hoje, com o conhecimento de que nós morremos com Cristo, isso já não nos engana mais. Nós não podemos ser enganados, irmãos, é uma condição. Você vai ver que Paulo, em outras partes aqui da carta, ele coloca o se mais do que uma vez. Se de fato morrestes com Cristo, se, sempre uma condição. E como dizem por aí, a família do se é grande. Já ouviu esse ditado? Se acontecesse isso, se fizesse aquilo. Ou seja, não dá para atender a todos os se. Mas esse é uma condição necessária. Sem isso, irmãos, ela tem que ser atendida. Sem isso não podemos avançar. Então Paulo também, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 6, ele fala sobre isso também. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E no versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo não somente aos Colossenses, mas aos Romanos também coloca essa condição que precisa ser atendida. É uma condição, irmãos, que não tem como negligenciar, se nós de fato morremos com Cristo. E é essa a palavra que ele coloca para
à igreja em Colossos: vocês de verdade, vocês realmente morreram com Cristo? Ora, se isso aconteceu, por que então vocês estão vivendo como se ainda estivessem sujeitos a ordenanças? Por que vocês ainda deixam as aparências enganarem vocês? Por quê? Então, se é verdade que morremos, elas não nos enganam mais. Nós éramos enganados, nós deixávamos ser levados, pelas aparências, deixávamos ser enganados, mas hoje, com o nosso conhecimento de Cristo, isso não nos atrapalha mais. No versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Colossenses, ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E nos versículos 21 e 22, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Então, nós agora, como diz Paulo, devemos tomar cuidado, porque como havia naquela época essa filosofia grega, haviam também os cristãos judaizantes, que sempre entravam com essas doutrinas no meio da igreja, e muitos se deixavam levavam-se pelas filosofias, pelos pensamentos, pelas tradições dos homens. Nós, então, irmãos, nós precisamos tomar um cuidado maior, porque se de fato morremos, essas vãs sutilezas, filosofias não podem mais nos enganar. Então, preceitos, doutrinas de homens, isso não nos seduz mais, porque, como eu disse, eles são baseados em aparências, e tudo que é baseado em aparência, que vem do homem, ela é decadente por si só. O homem, ele é como a flor da erva. Já viu esse versículo? Ela nasce, cresce, tem o seu vigor, mas depois murcha e morre. Então é uma coisa decadente. Preceitos humanos perecem por si só. É o que Paulo está dizendo aqui, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Diferentemente dos conhecimentos de Cristo, que são eternos, jamais se destroem, jamais perecem. Então nós não podemos mais nos basear nos preceitos humanos, não podemos mais olhar para eles e deixar que sejamos levados, enganados. Então, apesar de boa aparência, irmãos, nada tem de espiritual. Muita coisa por aí tem boa aparência, mas nada espiritual. Como eu disse no início, o que fazemos de superstição, aquelas que têm um culto mais movimentado, aquelas que têm visões, Paulo inclusive diz aqui, que são levados por visões, aqueles irmãos que têm aquelas gritarias, aquelas entregas, fulano entregou, fala aí, fala em línguas. Todas essas superstições, as pessoas são levadas a colocarem ali uns olhos de maior espiritualidade. São enganadas, mas nem tudo que tem boa aparência é espiritual. Paulo diz aqui no versículo 23, ele diz assim: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tem boa aparência. Paulo diz assim, olha, apesar de ter aparência de sabedoria, eles não têm efeito nenhum. Há um tempo atrás, aí os mais antigos vão lembrar, pelo que eu estou vendo aqui, todos são mais antigos, tirando um ou outro aí, mas vocês lembram de um comercial que tinha de uma churrascaria, que o cara estava fazendo um treinamento para ser monge, alguma coisa assim? Aí ele tinha aquelas etapas do teste, Tinha várias etapas lá, e ele sempre com aquela espiritualidade, com aquela introspecção, resistindo lá às tentações. O último teste era ele ir numa churrascaria, quando o cara bota uma picanha para cortar para ele, ele se lança, não quer mais ser monge, e se debruça em cima da carne e se larga.
Irmãos, é mais ou menos por aí. É o que Paulo está dizendo. Porque todas essas coisas têm uma aparência até espiritual, não é? O cara ficar separado, o cara praticar abstenção, ficar lá com o incenso aceso, né? Lá na posição de lótus, né? Concentrado, com aquele silêncio todo, aquela aparência, aquela aura de espiritualidade, né? Irmãos, eu não sei qual é a picanha dessas pessoas, porque a maioria delas tem, se não todas. De repente, alguém está praticando tudo isso, achando que com elas sai fortalecido espiritualmente, mas de repente a picanha que colocam na frente dele é uma carreira de pó. E aí nesse momento ele se lança. Acabou a espiritualidade, acabou todo o meu rigor, todo o meu esforço, não é? Toda aquela minha tentativa, acabou tudo isso. Outros, pode ser o sexo, tanto rigor, tanta separação, tanto sacrifício humano. Alguns até se autoflagelavam. E aí, irmãos, quando vem a sensualidade, que é o que Paulo diz, eles não têm efeito. Então todo esse rigor, toda essa falsa humildade, eles têm uma falsa humildade, uma aparência de santo, não é? Mas na verdade, nada tem de espiritual, são apenas aparências, que não têm efeito algum, irmãos, quando o pecado, contra o assédio do pecado. Então Paulo está ensinando isso à igreja de Colossos, cuidado com as aparências, porque o nosso exterior, que é o que se corrompe, não é a vestimenta adequada para o combate da fé. Na verdade, é isso. Não é a minha aparência de espiritualidade, não é o meu grau aparente que todo mundo vê, que é eficaz para o combate da fé. Quando você olha para a carta aos Efésios, Paulo escreve lá no capítulo 6, da armadura de Deus, lembra? Do escudo da fé, não é? Do capacete da salvação. Todos esses componentes da armadura são as vestimentas adequadas para o combate da fé. Então, quando nós olhamos também para o nosso combate diário, para o nosso dia a dia, nós olhamos que esse exterior, que muitas vezes vemos, não é o adequado. Porque esse exterior, muitas vezes, é baseado em doutrinas humanas, em esforços humanos. Na carta aos Romanos, lá no capítulo 2, Paulo chega a dizer assim: porque não é judeu apenas o que é exteriormente, mas o que é de coração. Lembra dessa passagem? Paulo escreve aos Romanos dizendo isso. E Jesus criticou duramente os fariseus, dizendo para eles: vocês têm uma aparência de santidade, vocês têm uma aparência perfeita de espiritualidade tremenda, mas por dentro vocês são apenas podridão, vocês são ossos mortos. Então, irmãos, nós olhamos que todas essas coisas, esses raciocínios falazes, todas essas doutrinas que muitas vezes entram na igreja e nos contaminam, nós entendemos que não são a roupa adequada para o combate da fé. Nada disso compõe a roupa daquele que de fato foi revestido do novo homem. E qual é a vestimenta correta? É aquela, irmãos, que vence o mundo. Porque de que adianta ter aparência se o meu interior está focado no mundo? Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, diz: portanto, se fostes ressuscitados, mais uma vez, Paulo coloca um condicionante, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. De que adianta, então, irmãos, se eu digo que estou, não é? Cristo morreu por mim, beleza, eu agora estou com Ele, mas se eu não estou ligado nas coisas lá do alto, se eu estou, a minha cabeça, o meu mundo, tudo que me conduz, sempre está sendo contaminado pelo que eu vejo, pelas doutrinas humanas,
se tudo isso está conduzindo a minha vida, a minha caminhada, de que adianta, irmãos? Essa não é a aparência que vence o mundo, porque ela é decadente, ela não está baseada na fé em Cristo. Buscar e pensar, dois verbos, duas atitudes que mostram quem eu sou. Então se pergunte, o que você tem buscado? Em primeiro lugar, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que eu tenho buscado? E o que eu tenho pensado? No que eu tenho pensado? Será que eu tenho pensado nas coisas lá do alto? Ou será que os meus pensamentos, mesmo depois de ter morrido para o mundo e ter ressuscitado para Cristo, será que ainda conduz, ainda é o que ocupa o meu pensamento? As coisas mundanas são coisas que nós temos que meditar, irmãos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, Paulo escreve assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós agora temos que pensar no que estamos envolvidos, no que estamos usando o nosso tempo, o que estamos buscando, o que estamos pensando, se estamos buscando as coisas espirituais, se estamos agindo como um soldado em serviço, aquele que apenas quer satisfazer aquele que o arregimentou, e no nosso caso é Jesus. Será que estamos pensando nas coisas daqui da terra e não nas espirituais, nas coisas lá do alto? E veja, se Cristo é o noivo, a igreja é vista como a noiva. Se Cristo é o noivo e habita no céu, é o que Paulo diz, lá onde Cristo vive, onde Cristo habita, se ele habita lá, se ele é o noivo, como é que a noiva pode buscar coisas em outra habitação? Você gostaria disso? Você que é noivo ou noiva, você gostaria que ele ou ela, em vez de estar com você e buscar com você onde você está, vá buscar em outro lugar? Tem gente que faz assim depois que casa. A mulher está em casa ou o marido está em casa, mas o outro passa o dia inteiro na rua. Quanto mais tarde ele chegar em casa, melhor. Ele quer continuar levando a vida na rua, buscando as coisas lá fora, sem entender que agora é casado e deve se preocupar ou deve buscar as coisas que estão dentro de casa, onde o seu cônjuge está. Então, para nós também, onde nós vamos buscar, onde nós vamos procurar, se Cristo é aquele que me interessa e Ele habita no céu, então uma das coisas de lá que eu tenho que dedicar, direcionar os meus pensamentos. Se estamos com Ele, então não podemos estar com a cabeça noutro lugar. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, uma passagem que você conhece também, a respeito de servir a dois senhores. Mateus 6, versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará ao um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus está dizendo, onde você está, a sua cabeça onde está? Porque se a sua cabeça está nesse mundo, nas coisas desse mundo, não tem como você servir a Deus. Ou a sua cabeça está com Ele, está nele, ou então você está com a sua cabeça no mundo, nas coisas terrenas. Então não dá para servir a Deus e as riquezas. E ele não está dizendo aqui as riquezas celestiais, está dizendo as riquezas daqui da terra, onde muitos estão desviando e concentrando as suas atenções. Porque as que nos interessam, irmãos, as bênçãos espirituais, estão lá, não aqui. É lá, nos céus, nas regiões celestiais. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele deixa isso também bastante claro. Efésios capítulo 1, versículo 3.
ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele tem nos abençoado com toda sorte, variedade, mas de bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais. Pô, mas não tem nenhuma bênção aqui não? Não tem nada aqui, nenhum prêmio aqui, o galardão não dá para vir agora não? Não tem como me dar aí uma bênção agora? Aqui eu estou precisando aqui. As bênçãos que Paulo diz é que ele tem nos abençoado de maneira farta, mas nas regiões celestiais. Porque ele está lá, é para lá que nós vamos, então a nossa cabeça precisa estar voltada para as coisas de lá. E a nossa glória, voltando lá à carta aos Colossenses, está oculta em Cristo. Essa nossa glória há de ser manifesta na sua volta. No capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão... Perdão, não é essa não. Colossenses capítulo... Botei a referência errada. Coloquei a referência errada. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, é a mesma passagem. Depois eu vejo aqui onde está a passagem que ele menciona da glória que há de ser manifesta. Primeiro aos Coríntios 15, dos versículos 35 ao 44. Olha só. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo diz que há uma glória que há de aparecer quando Cristo se manifestar. E é o capítulo 3, na verdade, que eu ia ler. Não capítulo 2, mas capítulo 3 de Colossenses. Olha só. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós seremos manifestos com Cristo na sua vinda. A nossa glória será revelada na sua volta. Por enquanto, ela está oculta em Cristo. O que nós vemos hoje, irmãos, não é o que haveremos de ser no reino com Cristo. Essa glória será manifesta lá, naquele momento. Mas, nesse contexto, é o momento de nos livrarmos da velha vestimenta, da velha roupagem que tínhamos. Do capítulo 3, do versículo 5 ao 11, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos
despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que Paulo está dizendo? Que nós, agora que morremos para o mundo, morremos com Cristo, e como ele diz, renascemos no batismo. O batismo são as duas situações. Você morre ali, simbolicamente, você é sepultado e você nasce uma nova criatura para Cristo. Então Paulo está dizendo que essa nova criatura tem uma outra vestimenta. Nós agora, irmãos, cuja a glória verdadeira só será revelada à frente, mas nós agora recebemos vestes novas. Nós agora, irmãos, não estamos mais sendo seduzidos pelas imagens, aparências humanas. Isso agora não nos seduz mais. As nossas roupas, as nossas vestes anteriores eram bem conhecidas. Eram roupas batidas, como se diz por aí, né? O versículo 5 que nós lemos, ele diz, olha, faça morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, tudo isso. Você era vestido anteriormente de tudo isso, porque a sua carne pecaminosa, que está ainda contigo, era ela que se manifestava através de tudo isso. Então essa era a sua roupa anteriormente. Tudo isso era a sua veste. Mas nós agora, Paulo diz que nós andávamos nisso outro tempo, mas despojamo-nos igualmente de tudo isso. Esse despojar é colocar de lado. É como se você estivesse andando com uma roupa e agora você tira essa roupa e coloca ela de lado. E agora ele diz, vista-se. Você se despiu do velho homem. Você tirou essa roupa que você tinha anteriormente, que era prostituição, impureza, tudo isso que a sua carne gostava de praticar. Mas você agora colocou isso de lado. Você se despojou de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, tudo isso você jogou de lado. E agora você se veste com uma roupa nova. É o que ele diz aqui no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente. Agora, jogue tudo isso. E no versículo 10, e vos revestistes do novo homem. Então, a vestimenta adequada para nós, para o cristão, hoje, é essa, como Paulo diz aqui, um revestimento novo. Deus nos fez novos, como eu li para vocês lá aos Coríntios. Fomos feitos novas criaturas. Temos uma roupa nova, jogamos fora as vestes antigas. Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa é a sua roupa agora, irmãos. Antes você era vestido de todas aquelas coisas que nós lemos. Agora que nós nos entregamos, morremos para o mundo, nós agora somos unidos a um traje, a uma roupa de espírito manso e tranquilo. Isso é agora o que nos caracteriza. Essa é a roupa que Paulo diz para que nós vistamos, nos revestimos do novo homem. Então a roupa velha era corrompida e nos separava, irmãos. A carta ainda aos Colossenses, no capítulo 3, nós estamos terminando os versículos 10 e 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, etc, etc. Paulo está dizendo que a roupa era velha, corrompida e nos separava. Agora, em Cristo, isso não existe mais. Agora não há mais separação.
Não há mais os que são da circuncisão, dos que não são, não é mais o escravo, ou esse ou aquele outro. Todos nós agora somos, diante de Deus, povo dele. Somos o seu rebanho, e agora então estamos todos com as mesmas vestes. Roupas novas para nós que estamos no caminho com Cristo, morremos para o mundo e agora nos vestimos de nova roupa. E esse novo vestir então nos torna conhecidos. Como a sua roupa velha anteriormente te acusava, não é? Você era conhecido por ela, a roupa nova também, o novo revestimento, também te torna conhecido. Me livrei da roupa anterior e agora me revisto da nova. Você já passou pela situação de ir a um lugar com a roupa inadequada? Você já passou por isso? Você tem que ir a um lugar e você tem que ir com uma determinada roupa e você vai com outra roupa completamente diferente. Como você se sente destacado, como as pessoas te identificam, e aquele ali não está com as vestes adequadas. Aquele não era para estar aqui. Então, o que Paulo diz que nesse novo revestimento, ele agora diz que é fundamental a prática, algumas práticas que são características, é o que nos identificam. Nós agora somos vistos, somos conhecidos por isso. Praticar o perdão fundamental, a tolerância, a união, é o que ele diz no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso é algo natural de quem está com a roupa nova, revestido do novo homem. É pelo amor que deveriam nos identificar, irmãos. O versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós que somos novas criaturas, isso é que deveria estar prevalecendo em nós. O amor, vínculo da perfeição. João escreve, lá no capítulo 13, dos versículos 34 e 35, João 13, 34 e 35, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se, mais uma vez um condicionante, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós, nesse contexto todo, somos reconhecidos pelos nossos atos, porque temos vestes novas e somos então reconhecidos. É o que Jesus disse: vocês serão conhecidos, porque esse novo revestir de vocês terão essas práticas. Vocês praticarão isso tudo, vocês perdoarão, vocês amarão, vocês serão tolerantes, vocês buscarão a união. Irmãos, é isso que nós precisamos entronizar, interiorizar esses pensamentos. Nesse momento difícil em que muitos estão dispersos, deixar Cristo ser o árbitro e não eu. É o que ele diz aqui no versículo 6. Ele diz assim, deve ser o 16. Eu sou ótimo para escrever referências erradas. Aqui, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Deixa Jesus ser o árbitro. Deixa Jesus decidir. Irmãos, não pode caber para nós que somos revestidos do novo homem o julgamento. Nós temos hoje uma mania muito ruim no meio evangélico de querer ser o árbitro de determinadas questões, de querer ser o juiz. Esse está certo, eu estou certo, aquele está errado, o meu jeito é o certo, daquele está errado. E ele diz aí: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Antes de tudo, acima de tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo sendo o árbitro entre nós.
Então é momento de buscarmos juntos a Deus, fazendo tudo para que Ele seja honrado. Versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todos esses atos que nos tornam conhecidos de novas criaturas, revestidos do novo homem, novo revestimento, e é com esse novo vestir, irmãos, que estaremos com Cristo na eternidade. Deixo com vocês para encerrar Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Só é santo quem é revestido do novo homem. Só é santo quem se despojou do velho homem, das velhas práticas, dos rudimentos do mundo, aquele que não se deixa mais enganar pelas aparências. Então, irmãos, não se deixe seduzir por elas, não se deixe enganar. Cuidado, meu Deus, meus irmãos, revista-se do novo homem e glorifique a Deus. Revista-se, busque em Deus esse conhecimento. Faça como Paulo fez, escrevendo aos Colossenses, que habite em vós todo o pleno conhecimento de Cristo. Que habite em vós o conhecimento de que Ele é suficiente para todas as coisas. O seu sacrifício tornou tudo possível, nos tornou aceitáveis. Não é necessário mais nenhuma coisa para nos aproximarmos a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós hoje temos vestes novas. Meu Deus, nós não podemos andar, Senhor, querendo ser conhecidos como mortos para o mundo e ressuscitados contigo. Não podemos querer andar com as vestes antigas, porque elas, meu Deus, nos tornavam conhecidos também. A ira, a maledicência, o falar obsceno. Meu Deus, todas essas coisas, Pai, que são influenciáveis ao Teu povo, porque nós ainda caminhamos, ó Deus, andamos com a velha natureza, mas, ó Pai, a nossa nova roupagem, o nosso revestimento, ó meu Deus, ele deve ser manifesto, ele deve cobrir, Pai, e deve influenciar o meu homem interior, que ele seja unido a um trajo manso, incorruptível, agradável a Deus, que sejamos conhecidos, Pai, pelo amor uns com os outros, pela tolerância. Ó Deus, que os nossos irmãos, nós deixemos Jesus ser o árbitro entre nós, que haja a paz dele em nossos corações reinando, e que possamos, meu Deus, caminhar juntos, vencendo e passando por esses momentos difíceis. Assim oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém.